Vamos começar hoje a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Quem quiser abrir e acompanhar. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Perguntamos umas às outras: quem removerá a pedra para nós na entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto. No verso 7 agora. Vão e digam aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhe disse. Dá uma pausa até aqui, para a gente entender. Vamos parar no 7 e continuar no 8. Aqui, as mulheres que trabalhavam com Jesus, deixa eu chegar mais perto aqui. Aqui, essa história conta que, no primeiro dia da semana, elas acordaram para ir ungir Jesus. Jesus é conhecido como Messias, o ungido de Deus, e elas iam ungir. Então, a unção delas era para manter o corpo. Eram especiarias, perfumes, para o corpo. Já a unção de Deus é outra coisa, Já é uma outra unção, que é o enviado. Essa unção de Deus resultou no quê? Na ressurreição de Cristo. Afinal, ele era o próprio Filho de Deus. Venceu a morte. Essas mulheres indo lá no sepulcro, elas já foram preocupadas, Como é que vai fazer para remover a pedra? Era uma pedra redonda, cortada de maneira circular, para que ela fosse rolada, mas era muito pesada. Só que elas chegaram lá, a pedra já nem estava mais no local, alguém já havia tirado. Vocês conhecem a Bíblia, vocês sabem que foram os anjos que removeram a pedra, E os guardas que estavam fazendo lá a segurança do local desmaiaram de medo ali, Enfim. E elas preocupadas com isso. Aí já mostra que você não deve ficar se preocupando com o futuro, com as coisas impossíveis, difíceis. Deus trabalha. Essa é a vantagem de Deus trabalhar com a gente, de Deus estar a nosso favor. Coisas impossíveis para nós, Ele faz. Pois bem, elas chegaram ao local, a pedra não estava mais lá, e elas entram para ver o que estava acontecendo. Viram alguém todo de branco, e ele diz: quem vocês procuram não está mais aqui. Aí ele diz: vai e conte para Pedro e para os discípulos, vão lá, correm lá e contam, Elas ficaram tomadas de temor, de medo, porque é comum, você chegar num local esperando um corpo e não achar nada. Acho que muita coisa passava pela cabeça delas, porque eles sabiam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Mas você acha que eles acreditavam? Não acreditavam. Antes do culto, a gente falava sobre pessoas que não creem em Deus, duvidam de milagres, que são conhecidos como ateu. Eu não vejo problema numa pessoa me dizer que não acredita em Deus ou nos milagres de Deus. Eu não vejo isso como um problemaço, assim, Eu não desconsidero a pessoa, dizer: essa pessoa aí não vale nada, ou essa pessoa aí... Não, por quê? Nós vamos ler aqui nos próximos parágrafos, vocês vão ver que as mulheres que andavam com Jesus, que caminharam com ele, viram os milagres dele, duvidaram que ele ressuscitaria. Aí elas viram que ele havia ressuscitado, aí creram. Correram contar para os discípulos e eles não acreditaram. Nós vamos ler daqui a pouco, e tinha 2 dos discípulos indo para Emaús, que é uma passagem da Bíblia muito bonita, e aí Jesus para do lado deles, começa a conversar, eles não acreditaram. Quando eles falaram assim, eles chegaram na casa e falaram: encontramos com Jesus, ele não está morto. Não acreditaram. Então,
Quem andou com Jesus, viu Jesus fazer milagres, não conseguiu acreditar na ressurreição. Tanto é que Jesus aparece dentro da casa com todos eles. Os 11 estavam reunidos dessa vez que ele aparece, vamos dizer assim, na terceira vez que ele aparece. Os 11 reunidos, e aí ele dá uma dura neles, chama eles de incrédulos. Vocês são incrédulos, por que vocês não acreditaram? Então, se os discípulos de Jesus, aquelas mulheres, aqueles homens, duvidaram da ressurreição, então pare e pensa comigo. Hoje, 2000 anos depois, você acha incrível, acha que é um grande problema as pessoas duvidarem da ressurreição de Cristo? Não. Eu vejo algo natural. Acho super normal uma pessoa duvidar da ressurreição de Cristo. Se tiver alguém aqui que duvidou, ou que duvida, ou que tem dúvidas, eu acho isso super normal. Mas o fato de eu achar que é normal não te dá salvação. Por quê? Nós vamos ler aqui ao final do culto o que precisa ser feito, entre aspas, né? Mas um resumo do que tem que ser feito para ser salvo. E uma das coisas é crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós vamos ler daqui a pouco. Então, não é porque eu vejo com tranquilidade incrédulos que ele está bem, ele continua mal, né? Tá, mas senhor, por que uns creem e outros não? A fé é um dom de Deus. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então existe um que tem um ministério de convencer as pessoas. E esse tal é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Depois eu vou fazer algumas perguntas, ver se vocês prestaram atenção antes do culto, na outra palavra. Então esse é um dom de Deus. É um presente, dom é um presente. Então se você crê, você foi presenteado por Deus com o dom da fé. Se a pessoa não crê, ele não foi presenteado com o dom da fé. E aí como faz? Bom, eu aconselho que a pessoa ore e peça a Deus o dom da fé, para ele poder crer. Porque você não viu, você não estava lá. A própria Bíblia diz assim, bem-aventurados aqueles que não vão me ver e vão crer, Jesus falou. Então, mais do que felizes somos nós hoje que não andamos com Cristo, não vimos os milagres de Cristo, porém, nós cremos. Agora, se nós somos mais do que felizes, bem-aventurados, é porque Deus nos deu o dom da fé. É porque aqui dentro... Agora, aqui entra uma parte, muita discussão entre os estudiosos. Eles falam assim, você recebeu o dom da fé porque Deus quis e ponto. Aí uns dizem assim, você recebeu o dom da fé porque de alguma maneira você tem um coração aberto para Jesus. Você tem um coração que busca ser bom. Tem pessoas que são ruins. Na infância são ruins. Se vocês perceberem, vocês vão ver... Não estou falando de fazer arte, tá? Às vezes você fala um sobrinho, um primo que faz arte, faz umas malvadezas ali, que é normal de criança, né? Uns mais, outros menos, né? E uns muito mais, né? Então, assim, mas a gente percebe que algumas crianças têm malvadeza, têm malícia, já leva para o pecado, só te chama para fazer coisas erradas, chama para ir para o crime, chama para ir para pecados terríveis. E tem outros que não. É assim. Então, na infância a gente começa já a ver pessoas que a gente tem que se afastar. E se você não se afastar, você vai ser o próximo da linha. Você vai ser o próximo. Na minha infância, eu lembro hoje, na minha infância de primeiro ano, quando eu tinha 5, 6 aninhos ali, eu tinha amigos que prestavam e amigos que não prestavam. Que não prestavam. Depois, na minha adolescência, eu lembro daqueles que prestavam e daqueles que não prestavam. Na minha juventude, principalmente. Aí eu comecei a crescer, comecei a ter amigos que fumavam, bebiam, se drogavam, roubavam e matavam. E aí essa turminha, eu não me separava deles porque era do bairro, era acostumado, era legal ter um amigo que roubava, matava, que não sei o quê, porque isso fazia de você um cara protegido, um cara assim. Esse é o maior erro. Quando você começa a ver valor, no pecado, na maldade do homem. Porque eu tinha, entre aspas, proteção de algumas pessoas que faziam tráfico, que roubavam, faziam coisas, porque eu tinha uma chácara, morava numa chácara, eu cuidava de um cavalo deles, e aí eu virei o queridinho deles, eu cuidava do cavalo, alimentava, então eu fazia um favor para eles, mas eu morava na chácara,
o animal deles ficava na rua, eu falei, vou cuidar desse bichinho. Eu gostava de bicho, para mim não custava nada. E eu comecei a cuidar. Com isso eu ganhei, entre aspas, a proteção deles. Por onde eu andava, todo mundo sabia que eu tinha a proteção daqueles homens. Que mexia com tráfico, andavam armado, todos eles. E eu achava isso legal, eu me sentia importante. Por quê? Eu saía do colégio, todo mundo sabia que se colocasse a mão em mim, teria que prestar conta para eles. E aí? Eles tinham aqueles landauzão, aqueles carrão assim, abria aquela fumaça de sair de dentro de droga, de coisa, então todos morriam de medo. E eu achava aquilo o máximo. Esse é o problema do jovem. Achar que isso é importante, que isso é legal. Olha para a minha vida hoje. Aquelas pessoas até me ajudaram em alguns momentos da minha vida, me protegeram sim de homens maus. Eu agradeço a Deus por isso. Mas onde eles estão hoje? E onde eu estou hoje? Eu não sei todos eles, mas a maioria dos meus amigos eu vi o fim de cada um. Cada um, inclusive até o meu tio teve um fim trágico, foi executado nas ruas. Por causa das drogas, acabou indo para a rua. Entendeu? E ele também andava de bike comigo na época. Acabou assim. Então, hoje, a gente está aqui reunidos. Lembra que está aqui daquela época dos jovens, tem o Thiago, tem a Fran, que eu falava assim, daqui alguns anos eu vou perguntar para vocês, aonde está o amigo de vocês? Do Thiago, o Thiago é mais novo, estão tudo por aí ainda, mas alguns Thiago sabem que já estão perdidos por aí. Mas se eu perguntar para a Fran onde estão nossos amigos, né, Fran, de 10 anos atrás, a maioria já não mais faz parte desse mundo, já estão mortos, né? Então, hoje você olha para a tua vida e você sabe onde você vai estar daqui a alguns anos? Não, você não sabe, mas você sabe aonde você quer estar? Se você caminha com pessoas que não prestam e quer estar num lugar bom futuramente, esqueça. Esqueça. Se você hoje caminha com Deus e espera estar num lugar bom no seu futuro, ótimo. Se você é mãe ou pai e espera que o teu filho esteja bem daqui a alguns anos e hoje você não dá atenção para ele, hoje você não cuida dele, esquece. Teu filho vai estar arrebentado a vida dele lá na frente. Então é planejamento. É planejamento. Quando você não tem muito dinheiro e você gosta de comer um lanche caro, um passeio caro, você não tem que fazer um planejamento? Tal dia, dia do pagamento, não é assim? Comeu uma picanha, um negócio, não sei, você tem que planejar. Agora, se tem muito dinheiro, você vai planejar outras coisas maiores. Então, a sua vida é a mesma coisa. Você vai ter que planejar. E é muito fácil você ver o que vai ser o futuro. Não dá para acertar todos, mas a maioria. Pensa em alguns amigos teus. Aquele um lá, o cara xinga, o cara é violento, o cara é todo mundo acha ele legalzão. Cara, você pode saber. Na minha sala de aula, quando eu estava ali, fiz a 8ª série, depois a gente ia para o 1º ano, hoje tem a 9ª, né? Aqueles amigos meus, tinha uns ali que ficavam na sala de aula, quietinho, conversava com as meninas, fazia trabalho junto com as meninas, eram os caras mais quietinhos. Aquilo ali era uns... Não vou nem falar a palavra que a gente usava, mas aquilo ali era a escória. Aí tinha a nossa turminha, que eram os mais agitadinhos ali. Aí tinha os caras que comandavam a sala. Muitos deles eu sei, não é discriminar, mas aqueles que ficavam no cantinho estudando, hoje são pessoas que têm curso superior. Não estou discriminando quem não tem curso superior, quem não tem isso, mas assim, eles estudaram, têm empregos melhores, têm famílias mais estruturadas. E aquelas turminhas, as piores, hoje, daquela turma minha, nem vivos estão. Nem vivos estão, porque nem terminaram o estudo e se meteram em confusão. Então, na sala de aula, você já consegue imaginar o futuro das pessoas ali. Claro que alguns vão se converter para o lado melhor e outros vão se converter para o pior. Mas, de novo, você já consegue, com pouca idade, já dá para saber qual é o fim das pessoas. Então, talvez você não consiga mudar a vida dos teus amigos, mas o teu filho você consegue e a tua você consegue. Então, é fazer planejamento. Não se iluda. Não pense que hoje você vai caminhar com pessoas que não prestam e amanhã depois você descarta eles e segue para o reino do céu. Não vai. Outra coisa, jovens. Jovens muitas vezes têm preguiça de estudar. Tenha preguiça de estudar e vai ter um trabalho pesado que não ganha nada.
tenha a coragem, o esforço de estudar e vai ter um trabalho melhor que ganha mais. Tá? É a tua escolha. Hoje você faz escolhas na vida, na sua vida profissional e tudo, você vai colher. Tua vida sentimental. Aí você não quer estudar, não quer ter um bom trabalho, um bom estudo, não quer ser uma pessoa decente na igreja e quer ter uma esposa maravilhosa. Decente. Não dá. Aí já entra o julgo desigual. Então, entenda. Pessoas da mesma idade que vocês estão hoje se preparando para um dia ser uma mulher adulta decente e um homem adulto decente. Eles já estão se preparando. A boa esposa se prepara quando é nova. O bom esposo também. Então, se você não está se preparando, você está perdendo o seu tempo e Deus não vai te preparar alguém legal. Pastor, então ele vai me preparar alguém do meu nível, assim? Não é uma regra, sabe, gente? Deus, não dá para pôr regra para Deus. Mas basicamente é isso. Basicamente é isso, tá? Ah, pastor, eu não gosto de estudar, eu quero ter um emprego simples, eu sou feliz. Olha, eu entendo, mas você tem que ser, se você não gosta de estudar e quer ter um emprego simples, saiba que o teu carro vai ser um carro simples, tua bicicleta vai ser uma bicicleta simples, tua roupa também. Se é feliz assim, melhor do que pessoas que só são felizes com coisas caras, tá? Você vai sofrer menos, mas você tem que olhar para dentro de você, ver o que Deus tem para a tua vida, o que você quer ser, tá? E é para começar já. Comece já. Outra coisa, começa a limpar. O que é ruim tem que ser tirado. Desde criança, desde jovem. Quanto antes você limpar a tua vida, mais cedo você vai ter sucesso em qualquer área da tua vida. Quanto antes. Ah, é para discriminar? Não é discriminar pessoas, é dedicar o seu tempo. Vou dar um exemplo. Na sala de aula, você vai ter amigos de todo tipo. Você vai estar todo mundo junto, não vai discriminar. Você vai estudar com todo tipo. No trabalho, na escola, tudo bem. Mas dê o teu horário. Eu vou fazer um passeio, vou me divertir, eu vou conversar, vou namorar. Aí é selecionar. Aí esses não entram na tua vida. Não entram. Na tua casa também não entram. Por que as mães às vezes não deixam entrar fulano e ciclano em casa? Porque elas sabem que não vale nada. E a gente gosta, mas é meu amigo. Ele não presta, né? Mas é meu amigo. Ah, tá. Então deixe de ser. Pastor, mas e aí? Eu deixo ele se perder? Evangeliza ele. Evangeliza. Eu evangelizei meus amigos. Evangelizei. E, sei lá, 20 anos depois eu voltei para lá na mesma região, numa favela que tem lá na cidade. E eu encontrei uma mulher trabalhando no reciclado. E eu fui fazer um descarte de reciclado lá, levar tijolo, entulho. Aí ela estava louvando, louvor bem bonito assim. Daí eu falei para ela assim, falei, você é evangélica? Ela, graças a Deus. Eu falei, eu percebi a tua alegria aí, né, trabalhando e louvando. Daí ela falou, e você? Eu falei, eu também sou. Daí a gente começou a conversar. Eu falei, boa parte da minha infância eu passei criada aqui perto desses barracos, nessa favela. Inclusive eu levei minha filha Gabi um dia lá, um monte de papelão, um brejo, um riozinho de esgoto. E bebezinho, criança assim, do tamanho do Manuel, que a gente tem o maior cuidado aqui, no mato. Levei minha filha para ver, a hora que ela viu, ela começou a chorar. Papai, mas ele tá jogado. Tinha cavalo andando, foi se ele pisa. O cavalo morde, se cai ali, come uma pedra, jogado. Falei, Gabi, isso é a vida numa favela. Hoje em dia não fala favela, fala comunidade, né? Para mim acho que é a mesma coisa, o respeito é o mesmo. E aí eu expliquei para ela, falei, Gabi, é assim que eles são criados aqui. Daí ela começou a chorar, ela achou muito pesado. E aí eu conversando com essa mulher, eu falei, sabia, eu fui criada aqui assim, assim, assim. Daí ela falou assim, então você conhecia o pessoal? Eu falei, eu conhecia. Aí eu falei assim, fui se dando os nomes. Ela, esse aí morreu esfaqueado faz uns 2 anos, deram uma facada no pescoço dele. E o fulano, esse aí faz muitos anos que morreu. E o ciclano, esse aí também já está morto. E o outro? Aí eu fui conversando com ela. Não tinha mais ninguém vivo da minha infância lá, dos meus amigos, não tinha ninguém vivo mais. Daí eu falei, só você se converteu? Só você, evangelho? Eu falei, não lembro de você, não lembrava dela. Daí ela falou, também não lembro de você. Mas nossos amigos eram todos amigos em comum. Só que eu falei meu nome para ela, João, mas na verdade eles me chamavam de polaco, né? Porque lá para eles eu era polaco. Aqui eu não sou polaco, mas lá eu sou polaco. Porque lá a galera é mais bronzeada e tal. Enfim. Aí eu falei, né? Pensei com Deus. Deus me tirou de lá, né? Tirou ela também. Por que ela saiu disso e eu também?
Será que é porque a gente tinha um coração voltado mais para as coisas boas? Ou será que foi 100% Deus que nos arrancou? Isso é um mistério. Alguns vão dizer que sim, que você tem um coração voltado mais para o amor. E outros vão dizer, não, você não tem nada a ver com isso. Foi só Deus que trabalhou na tua vida, que fez tudo, independente de você. Qual é a minha opinião? Eu acho que é um conjunto. Deus joga ali uma isca, dá uma oportunidade para você e vê o que você faz. Eu faço isso, às vezes, com as pessoas. O teu patrão vai fazer isso com você. Ele vai um dia falar para você assim, tem como você ficar hoje 10 minutinhos depois do horário? Dá uma força pra gente aqui, vai chegar um caminhão, que tal? Aí ele fala para você, hoje não dá, não sei o quê. Aí você fala assim, hoje eu tenho um negócio lá, mas peraí, eu vou ligar lá, já vou desmarcar, nós vamos fazer isso aí. Ele vai falar, o cara desmarcou para me ajudar. Talvez ele está medindo você para ver se vai te dar um cargo maior. Aí você, espertão, quer ir jogar bola, vai jogar bola, perde a oportunidade. Então, na vida, Deus também dá oportunidades pra gente. De perdoar. Acontece alguém de te magoar, Ele quer ver se você vai perdoar. Será que você vai perdoar? Já pensou se Deus provar você e você for reprovado? Eu sei, eu poderia citar aqui várias provações na minha vida, Deus me provou e eu reprovei. Eu reprovei. E vou citar uma só que eu acho muito importante na minha vida, nós vamos continuar com a leitura. Quando eu fui para abrir a igreja aqui na capital, eu vim, já estava o prédio, tudo certo para alugar, eu fui buscar minha mãe no interior, trouxe ela, estou mostrando o prédio para ela. Mãe, aqui vai ser onde vai deixar os carros, aqui não sei o quê. Aqui é a entrada da igreja. E eu falando, quando eu olho, minha mãe não estava mais do meu lado. Vocês conhecem essa história, né? Onde estava minha mãe? Tinha um morador de rua embaixo de uma coberta e a tia Linda lá, orando por ele e eu falando sozinho. Aí eu olhei para minha mãe, aí eu senti no coração assim, essa é a minha igreja. Não esses tijolos. Baixei minha cabeça, fui lá, falei, mãe, aí estava um tempo de chuva, assim, falei, mãe, vai lá pro carro, eu vou orar por ele, né? Eu senti no coração de orar pelo rapaz, falei assim, essa é a obra, é para você fazer, não era para tomar, era para você estar lá. Aí falei, mãe, vai pro carro um pouquinho, ela foi pro carro, eu fui lá, orei pelo jovem, enfim, foi uma história muito bonita, ele tinha, enfim, conversei bastante com ele, daí na hora que ele tirou a coberta, ele, nossa, eu estava sonhando que tinha uma mulher assim, orando por mim, era minha mãe, ela estava mesmo. Daí ele, nossa, que bênção. Aí começamos a conversar, deu os testemunhos, vou encerrar por aqui. O que eu aprendi naquele dia? Que Deus me chamou para fazer uma obra. Era obra para morador de rua, pastor? Não, era obra para fazer para pessoas e não para tijolos. Então, se a obra é para pessoas e não tijolos, então você não deve se apegar. Essa igreja aqui é feinha. Uma igrejinha velha, derrubada. Pessoas estão derrubadas e o evangelho é para pessoas, não é para tijolos. Então, hoje, o meu olhar é para pessoas. Para pessoas. Mas eu estava aprendendo. Fui reprovado. Voltei para o interior, não consegui abrir igreja naquele local, passaram-se anos, me preparei e Deus me enviou de volta e aqui estamos. Então, quando você é provado e reprovado, você vai ter que... O que acontece quando você reprova no colégio? Faz tudo de novo. E aí tem que fazer bem feito dessa vez. Então, procurem não reprovar na infância, na juventude, na adolescência, porque se vocês reprovarem, o tempo não espera vocês, o tempo continua. E vocês vão ficar para trás. Vão ficar para trás, tá? Então, é como eu falei, hoje vocês olham para a amizade de vocês, eu falei isso com a Fran naquela época, hoje eu falo para vocês, olha a amizade de vocês hoje, e daqui, Gabi tem quantos anos? Já está com 35? Não. Quanto, Gabi? 14. Tá brincando, 14. Eu tô com 13. 13 para 14. Daqui 5, 6 anos, imagine onde vão estar suas amigas. Daqui 5, 6 anos você vai ter amigas na igreja, estudando, morando com a família, e vai ter amigas que já vão estar morando sozinha, não vão estar mais estudando, porque daí tem que trabalhar muito, ir para as baladas, não dá. E aí você já vai ver um divisor. Você vai falar, nossa, mas elas estão bonitas, mas elas são famosas, todo mundo gosta delas, elas são, legal, elas vão ser. Vão aparecer mais que vocês são na igreja, bem mais. Vão ser as preferidas dos meninos também.
Porém, elas estão com os dias contados. Aí lá na frente elas se convertem e vêm para a igreja, ótimo, bom para elas, mas já vem cheio de sequelas, vem cheio de problemas. Às vezes, gente, tantas coisas que eu não vou ficar citando detalhes, mas traz coisas difíceis. Então, parem e olhem hoje a vida de vocês, olhem para os amigos, daqui uns 5, 6 anos a gente conversa. Deus ajude que você use isso para a tua vida e não seja parte desses perdidos. Por quê? Quem colhe somos nós. Né? Alimentação, né? Os atletas aí estão se alimentando, se cuidando. Daqui 5, 6 anos vocês vão colher. Vão colher. Porque está se cuidando do corpo, está se alimentando, vai ter saúde. Né? Para finalizar, por que eu citei os atletas? Porque eles não comem, costumam não comer mal. E isso inclui não fumar, não beber, não se drogar. Eu fui atleta, longe de mim querer usar drogas e bebida e coisas. Por quê? Porque não cabe isso no esporte. Entendeu? Então, o ideal é que ninguém faça essas coisas, mesmo que não está na igreja. Porque, na verdade, isso faz bem para a saúde. Vamos continuar a leitura lá? Vamos entender um pouco mais? Nós lemos o 7, né? Foi para... Agora vamos para o 8. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e encontrou com ele. Eles estavam lamentando e chorando. Verso 11. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Verso 12. Depois Jesus apareceu, noutra forma, a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Aqui é caminho de Emaús, que nós comentamos agora há pouco. Verso 13. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses não creram. Os 2 do caminho de Emaús relataram sobre Jesus, também não creram. Verso 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Dá uma pausa aqui no 14. Agora eu dei a minha opinião de quando a pessoa crê ou não crê. Eu falei que tem uma pitadinha de Deus ali que depende da gente um pouco. E há alguns grupos de teólogos, igrejas que crê que depende 100% de Deus. Que se a pessoa crê é porque Deus escolheu para ela crer, e esse que não crê, Deus escolheu. Aí seria um Deus meio injusto, né? Ajudou um e outro não. Vocês perceberam que Jesus repreendeu que eles não creram? Então, se Jesus falou, vocês não creram, repreendeu eles, se tudo dependesse só de Deus, eles diriam assim, o senhor está brigando comigo porque eu não criei? O dom é de Deus, Deus não me deu o dom de crer, eu não criei. Vai falar com Deus. Não. Jesus sabia que o Pai deu condições para eles crerem. Por isso ele corrigiu eles. Jesus sabia de todas as coisas. Então, se hoje você não crê, e Jesus chega em você e fala, por que você não está crendo? Daí você fala, porque Deus não me deu o dom. Veja, o dom de Deus, o dom é o presente de Deus, mas ele vem para os que, na minha opinião, abrem o coração para Deus. Por isso que Jesus cobrou. Então, se Deus está cobrando eles da incredulidade, é porque eles podiam crer. E não creram porque tinham o coração endurecido, coração duro. Então, o que impede você de crer nos milagres de Cristo? Dureza no coração. Pastor, como eu faço para ter um coração, agradável a Deus, que crê? Quer que eu te falo? Tire de fora da tua vida inveja, ciúmes de coisas do mundo. Tem pessoas que são ciumentas, tem ciúmes do amigo, da amiga, de tudo. Vingança. Tudo que é mal, tudo isso que você sabe fazer muito bem desde criança,
Tudo isso começa a criar uma casca, né, simbolicamente no teu coração, endurecendo ele. E isso vai impedir você de se comunicar com Deus. Miguel contou do sonho que Deus deu a ele e se repetiu. Deus se comunica com ele por sonhos. Legal? Deus se comunicou. Foi com João ou com Plabo aquele sonho do telefone? Não, aquele sonho que Deus ligou para ele no celular, ele não atendia. Foi o João? Uma criança também, outra criança. Ele sonhou que Deus ligava para ele, ele viu no celular, Deus estava me ligando, eu não vou atender. Era Deus querendo falar com ele. Eu não vou atender, porque fez arte, né? Fez arte, não vou atender, não é assim? Aí você chega e fala, por que você não quer atender a Deus? O que seria atender a Deus? Hoje, eu estou falando coisas para vocês. Se livra de pessoas assim, de companhias assim, bebidas, se livra de droga. Aí você fala, pastor é um careta. Você não atendeu a ligação de Deus. Deus não vai pegar um celular e ligar para você. Deus vai usar, pastor, usou a mula para falar com o balão. Eu não sou mula, tá? Entendi, pastor, peguei, você é a mula de Deus. Nossa, eu prefiro ser mula de Deus do que ser qualquer outra coisa do mundo, né? De qualquer maneira, eu gosto muito da mulinha. É sempre que ter uma mulinha, nunca tive condição de comprar na minha infância. Agora eu tenho condição de comprar uma mula, mas não tenho onde colocar. Na verdade, eu queria comprar aqueles burriquezinhos e tal, que a gente andava no interior. Vocês estão entendendo? Ali, Jesus repreendeu quem não creu. Então, se você quer crer, primeira coisa para Deus se comunicar com você, comece a limpar teu coração. Limpar o coração. Sabe? Às vezes a mãe corrige, vai lá, não faz isso, não faz aquilo, ou o pai, aí já fica bicudo com o pai, com a mãe, sai brincar bicudo. Sabe? A mãe corrigiu, alguma coisa não foi legal, deu uma raiva, vai escondidinho, corre no banheiro, onde tiver, põe o joelho no chão e fala, Senhor, me perdoa, fiquei com raiva da minha mãe e do meu pai. Por quê? Vale a pena? A Bíblia fala que quem honrar pai e mãe vai ter saúde e viver mais. Quem desonra pai e mãe vive menos e vive mal. E se honrar pai e mãe é lucro, honrar os mais velhos também é lucro. Então, honre as pessoas, honre os mais velhos, que hoje em dia isso acabou, né? Está acabando. Então, honre as autoridades, honre pessoas que são autoridades, seja um médico no hospital, seja um vereador. Mas e se ele for um vereador que rouba? Ele vai se entender com Deus. E se ele for um vereador que não rouba? Ótimo, ele vai se explicar com Deus com alegria. Então, não depende se aquela pessoa presta ou não presta, você deve respeito a ela. E daí para frente, é entre ela e Deus. Entendeu? Estamos entendendo até aqui? Então, esse último parágrafo, vocês viram que Jesus repreendeu quem não quis crer, porque eles tinham um coração duro. Eu acho que por aí já dá para ter uma ideia, né? Na maneira que a gente crê está provavelmente correta. Nós paramos então no 14, vamos ler o 15. E disse-lhes, agora é Jesus ordenando, tá? Se você se acha, se entende como homem e mulher de Deus, isso aqui é para você. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Algumas versões está a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Já volto aqui, vamos para o 18. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Dá uma pausa aqui, depois nós vamos ler esses dois últimos versículos, 19 e 20. Preste atenção agora, para a gente concluir. Ele deu uma ordem, vão e preguem a toda criatura, a todas as pessoas. Então, para quem você tem que pregar o evangelho? Para todas as pessoas. Ponto. Não importa. Rico, pobre, estrangeiro, assassino, qualquer pessoa, pregue o evangelho. Qualquer pessoa, pregue o evangelho. Tá? Aí ele diz assim, que os sinais vão acompanhar aqueles que ele enviou. Aí ele fala assim, que vão falar em outras línguas. Quando você lê as instruções na Bíblia que
falar em outras línguas é um dom e não é para todos. Então, muitas vezes as pessoas pegam essa parte isolada, tá aqui, ó. É sinal de quem anda com Cristo, que Deus mandou, vai falar em outras línguas. Aí lê só essa parte da Bíblia e cria uma ideia, uma religião em cima disso. Mas, quando a Bíblia fala, dá detalhes sobre orar em novas línguas, diz que é um dom de Deus e não é para todos. Então saibam ler a Bíblia toda e não ler versículos isolados para sair falando bobagem. Tem muita gente que, principalmente com denominações pentecostais, eles saem falando que quem não fala em outras línguas não tem Espírito Santo, não é enviado. Não tem nada a ver, tá? Procurem ler a Bíblia e entender para poder viver a coisa certa. Então ali, os sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Depois ele fala assim, se acontecer de você ser picado por uma cobra venenosa ou tomar um veneno, então posso tomar veneno, pastor? Negativo. O que o diabo fez para Jesus quando falou, levou ele no alto do pináculo? O que ele disse para ele? Isso, se joga, lança-te daqui, ou se joga e dá ordem aos teus anjos, porque está escrito no Salmo, né? Dá ordem aos anjos ao teu favor. Então, tá na Bíblia, falou para Jesus, o diabo pregou a Bíblia para Jesus, viu? Usou a Bíblia, falou, tá na Bíblia que você pode dar ordem aos anjos ao teu favor e eles vão te livrar. Então se joga do alto do pináculo, que é tipo um prédio, né, a altura do prédio, se joga e clama os anjos. Aí Jesus falou, mas não tentará, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se você for picado ou tomar um veneno sem saber, sem querer, Deus pode sim te dar esse livramento. Mas não é para você tentar Deus. Que nem passou a moto aqui, eu vou correr de moto porque Deus vai me livrar. Você está tentando a Deus. Entenderam isso, né? E por que fala cobra e veneno? Porque é o que estava na moda, né? Cobra matando e envenenando as pessoas. Hoje seria o quê? Atropelamento, acidente, né? Aéreo, entendeu? Bala perdida, isso aí. Então tem vários tipos de livramento hoje, né? Quem lembra da família Gonçalo e Atucci, que eles iam na avenida aqui, na Avenida Santa Mônica, e o carro atropelou eles vindo para o culto. O carro atropelou e tava o Joãozinho, eu sei que o carro passou sem frear por cima deles, atropelou, jogou todo mundo, quebrou o para-brisa. Quando eu cheguei lá, que eu vi o para-brisa quebrado, eu falei, criança? Então você já imagina o pior. Na verdade, a Tuti ficou paralisada, né? Cintura para baixo, não mexeu mais. Aí foi levada para o hospital e tudo paralisado. Mas Deus foi tão bom com eles que no mesmo dia eles estavam todos eles de volta para casa. Deus livrou. Aqui em frente à igreja, que tem as duas igrejas de frente uma para outra, na esquina da casa do Tiago. Então ficou 2 buracos ali no vidro, no para-brisa, da cabeça de 2 deles. E eu estava no meio da pregação. Naquele dia meu celular ficou ligado e eles pediram socorro naquela hora. E aí eu saí no meio do culto para acudir eles e fui lá acudir. E aí serviu de exemplo para nós, saber que Deus realmente dá livramento. Deus livra, entendeu? Não foi serpente, não foi veneno, mas foi um atropelamento, foi um astra, passou por cima, sem frear. Na verdade não passou por cima, jogou eles para cima. Vocês entenderam então? Então os sinais vão acompanhar, presta atenção, vocês não estão prestando atenção. Os sinais vão acompanhar. Faltam 2 versículos ali, para a gente concluir. No início do culto eu falei sobre crer nos milagres. E aqui nós estamos falando sobre crer na ressurreição, nos milagres de Cristo. Temos motivos para duvidar de Cristo? A nossa carne, ela tende a duvidar. Tá? Então, se você duvida, você não é mal porque você duvida. Mas você precisa pedir a Deus. Fala, Senhor, tem algo em mim errado. Porque eu quero crer, eu não quero duvidar. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor tem poder. E às vezes duvido de umas coisas tão bobas. Cita aqui, alguns milagres que os ateus creem, que eu citei no começo do culto. Lembra que eu fui dando exemplos aqui de um outro assunto? Quem lembra? Não está gravado, foi antes. Eu dei exemplo de alguns milagres que existem na natureza que até o ateu crê. Lembra de algum? Os sinais do corpo humano. O pulmão conseguir separar o oxigênio de outros gases, jogar fora os gases que não interessam e pegar esse oxigênio e colocar dentro da célula sanguínea. Isso é um milagre.
O ateu crê. Um vírus pelo ar conseguir entrar na tua corrente sanguínea através da tua respiração e pulmão. Isso é um milagre. O ateu crê. Quer ouvir outro milagre da ciência que os ateus crê? O Wi-Fi, o Bluetooth. Está passando imagens e sons por aqui, entrando de um celular para o outro, o ateu crê. Aí quando vai falar dos milagres de Jesus, o ateu tem dificuldade. Entendeu? Então, não significa ser bobo ou burro crer no poder de Deus. Isso é inteligência. Saber que existe um Deus criador, todo-poderoso, e que pode sim fazer coisas tão grandes e muito maiores do que o Wi-Fi, Bluetooth e vírus do ar conseguir entrar na tua corrente sanguínea. Aí, mais engraçado ainda, faz um remédio, põe numa seringa, injeta, que vai lá e entra lá e pega ele lá dentro do sangue. Aí ele injeta um antídoto dentro do teu músculo ou da tua corrente sanguínea e ele vai lá, rastreia o vírus e mata o vírus. É outro milagre que o ateu crê. Então, existem muitas coisas para se duvidar, não é? Muitas coisas. Então, achar que é só Deus, só na tua forma, quando ele veio como homem para morrer e ressuscitar, isso é de duvidar. E as demais coisas também são de duvidar. Duvide que o corpo humano existe, duvide da imunidade. Vai na internet e coloca lá, imunidade do corpo humano e assista esse vídeo. Se eu fosse um ateu incrédulo e assistisse o vídeo do corpo humano, eu me converteria. Porque a complexibilidade do corpo humano é suficiente para uma pessoa crer num Deus maravilhoso e criador. Tá? Agora, a dica que eu dou, para a gente ir para o último versículo, os dois últimos, é limpa o teu coração. Tudo que é mal, esvazia dessas coisas e você vai passar a ser mais tocado por Deus no teu coração e a tua fé com certeza. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Quer ter fé? Começa a ler a Bíblia. Leia a Bíblia de coração aberto, não duvidando, e a tua fé vai crescer. Se é que podemos dizer assim. Vamos ver os dois últimos para a gente encerrar? 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Bom, eles ouviram o conselho de Deus e saíram pregando o evangelho, e em troca, Jesus, com seu poder, confirmava através de curas, milagres, sinais e maravilhas. Tá? Então, essa é a ideia, que vocês ouçam, aprendam, creiam e façam. E então aí, Jesus vai confirmando atrás de vocês o que vocês vão fazer. Tá? Vou concluir então, a palavra é essa, não vamos ler mais Bíblia hoje. Eu vou concluir com um testemunho, mais um comentário, que eu também em certa fase duvidei, é comum vocês duvidarem, não é nenhum problema, o problema é continuar duvidando. Então se você tem dúvida no coração, fale com Deus. A primeira vez que eu vi, assim, na linguagem popular, um fantasma, né, que não era fantasma, depende da maneira que você fala, ofende até pessoas, né? Hoje em dia. Cada um chama de fantasma, um fala que é demônio, outro fala que é um não sei o quê, e as pessoas se sentem ofendidas se você não falar do jeito que ele quer que seja falado. Então, que cada um pense como quiser. Mas eu vi lá um determinado fantasma, e aí eu aprendi que tudo que você fizer ao falar em nome de Jesus, ele atende. E aí quando eu vi aquilo, em nome de Jesus, sai daqui. Não saiu, falei, não funcionou. Na época eu era jovem, menor de idade, chamei minha mãe e estava num lugar escuro, chamei minha mãe apareceu, o negócio desapareceu. Aí tudo bem, outro dia eu acordei e falei com Deus assim, falei, Senhor, sou tão incrédulo, eu nunca fiz nada, eu nunca fui na igreja, nunca me importei com o Senhor, e hoje eu vi, nessa noite, né, eu vi uma coisa que me assustou, e eu vi que eu não tenho poder, condição nenhuma de resolver isso. Conversei com Deus, falei, nossa, eu queria ter isso. As pessoas falam que teu nome tem poder. Olha a minha reação. Eu poderia ter tido a reação assim, é mentira, o nome de Jesus não tem poder. Porque eu falei e não aconteceu nada.
que eu fiz? Eu não pus a culpa em Deus, eu pus a culpa em mim. Não tem poder na minha boca. O nome de Jesus não tem poder na minha boca. Não tem mesmo. Isso era fato, era comprovado. O que eu fiz? Fui para a igreja. Foi aí que eu conheci Jesus. Foi aí que a menina falou que Jesus me amava. E eu falei, mas eu não estou nem aí com ele, eu não tenho nada, eu nunca fiz nada por Deus, para Deus, não tenho nada. Daí ela me contou a história. Não, Jesus morreu por todos, morreu por você. Tem um plano com você. Daí eu pensei assim, poxa, tudo que eu queria é que Deus tivesse um plano comigo para que eu tivesse autoridade e poder sobre espíritos, sobre doenças. E aí eu descobri que ele tinha morrido por mim, que ele tinha esse plano para mim. Aí, claro que eu chorei muito, claro que aquilo me impactou. E eu falei, é isso. Então eu vou caminhar com Deus. E aí foi uma história demorada, complicada, mas hoje estamos aqui. Então, se você tem dúvida no teu coração de alguma coisa, o que você tem que fazer? Buscar uma igreja mais próxima? Sim, até pode, mas você só vai encontrar a resposta em Deus. Você pode passar a vida inteira dentro de uma igreja e não vai encontrar resposta nenhuma. A resposta está entre você e Deus. A comunicação pessoal. Deus se comunica com cada um de nós. Diferente, sonho, visão, gesto por animais, por outras pessoas, vídeo. Tem muita forma de Deus se comunicar. Através de uma pregação, tá? Mas comunica. Com todos, sem exceção. E não é uma regrinha igualzinho para todo mundo, não. Tá bom? Então é isso, gente. Busquem um relacionamento pessoal com Deus, se possível numa igreja decente, uma igreja que pregue a verdade, que tenha um compromisso com a verdade, com a Bíblia, né, que é a verdade, e com Deus, tá bom? Amém?